Sustentação oral. O primeiro feito que será chamado é o... Tem ata para assinar. Ata. Se tiver, depois eu submeto. Chamo o feito... Tá certo. Chamo o feito da relatoria do desembargador Eduardo Guilherme Maranhão, 779, dígito 50, agravante é doutor Idílio Oliveira de Araújo. E o advogado doutor Francisco Muniz está presente. Doutor Francisco Muniz. Excelência, bom dia. Pois não. Com a palavra, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Então, desembargador... Senhor presidente, eu fui informado pelos colegas que, por alguma razão, o meu voto não está sendo visualizado. Pelo menos o desembargador Mauro, o desembargador Antenor dizem que no sistema não está visualizado. Não está. Como? É o primeiro, do PJE Cor. E aí eu gostaria de ler o relatório, porque ninguém está tendo acesso ao relatório. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se do agravo regimental no pedido de revisão disciplinar 779, dígito 50, ajuizado por Idílio de Oliveira de Araújo. Então, o doutor Idílio de Oliveira de Araújo interpôs recurso administrativo em face da decisão terminativa de tal, que não conheceu dos pedidos firmados na inicial por inobservância do disposto no artigo 82 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. Em suas razões recursais, defende o agravante. O artigo 82 somente se aplica a pedidos em trâmite junto ao CNJ, diferentemente do presente pedido que pode tramitar no egrégio Tribunal de Justiça, sendo que o referido dispositivo legal deve regir apenas os pedidos revisionais perante o referido Conselho. B. O artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição, não prejudica a competência dos tribunais para julgar magistrados. C. Que as disposições regimentais não alteram a possibilidade de uma sanção oriunda de um PAD ser revista pelo tribunal que a impôs, até mesmo diante do artigo 152 do Regimento Interno da Corregedoria Geral deste tribunal. Devidamente intimada, a Procuradoria-Geral do Estado não ofereceu contra-razões. Esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Francisco Muniz, por favor, decline para fins de registro o nome, a inscrição na ordem, a parte que representa e, em seguida, Vossa Excelência tem o tempo regimental. Excelência, obrigado. Meu nome é Francisco Arthur de Siqueira Muniz, OAB-PE 30.190, representando a parte agravada, senhor doutor Idílio. O relógio aqui acompanha o tempo. Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo desembargador relator Eduardo Guilherme, excelentíssimos membros desta Corte Especial, deste tribunal, colegas advogados, excelentíssimo membro do Ministério Público aqui presente. Serei breve, porque a demanda, de fato, que está sendo julgada hoje é uma questão meramente processual e que não demanda grandes digressões. Estou aqui na defesa, excelências, de um dos associados da Associação dos Magistrados de Pernambuco, que apenas deseja, neste recurso, tratar sobre o seu day in court, como diriam os americanos, o seu direito de estar na corte e de submeter suas razões à corte. Esse é um tema que me é de especial interesse para mim, porque também tangencia matérias do meu estudo do doutorado. Basicamente, excelências, o que se está aqui a definir se um magistrado, qualquer que seja ele vai ter o direito, quando surgirem fatos novos, mesmo após um ano da sua condenação, o direito a uma revisão disciplinar. Direito esse que a qualquer tempo é garantido pela teoria geral do direito administrativo para qualquer servidor público, a qualquer tempo, pela Lei 8.112, que é garantido a qualquer pessoa condenada, transitada em julgado, essa revisão a qualquer tempo. Então, por igual razão, não se afigura razoável que ao magistrado, qualquer que seja ele, não seja garantido o direito de, após um ano da sua condenação, ele obter o pleito apreciado à revisão disciplinar. É certo que o artigo 82
do regimento do CNJ limita os pedidos de revisão naquela corte a 1 ano. Mas o regimento interno desta Casa, que possui autonomia pela própria Constituição para também fazer a sua análise correcional disciplinar, não prevê limitação a 1 ano. Não prevê limitação. Pelo contrário, afirma expressamente que na omissão deverá ser aplicada a legislação de regência. E o STF já decidiu que essa legislação subsidiária é a Lei 8.112, que não prevê prazo, e o Código de Processo Penal. Então, Excelências, o que nós buscamos aqui não é discutir o mérito do pedido de revisão disciplinar, mas simplesmente o direito de um magistrado, qualquer que seja ele, vir à corte e apresentar suas razões para que a corte, fundamentadamente, decida se existe ou não esse direito à revisão disciplinar. Excelências, então é por isso que eu gostaria de pedir o provimento para que seja conhecido o pedido de revisão disciplinar. Agradeço a atenção. O colegiado é que agradece. Com a palavra, o eminente desembargador relator. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado ao senhor advogado pela contribuição com o julgamento. O assessor do desembargador Adalberto me socorreu e parece que o voto foi disponibilizado. Eu vou fazer um resumo do voto, são algumas laudas. Se houver necessidade, eu leio no inteiro teor. Do que se trata? O doutor Idílio, magistrado desta corte, ele foi apenado em 2007, há 16 anos, com aposentadoria compulsória, e agora, em 2023, há 16 anos depois, ele ajuizou uma revisão disciplinar. Eu não conheci liminarmente dessa revisão. E qual é o meu fundamento? É que desde que o CNJ foi instalado, revisão disciplinar de pena imposta a magistrado é atribuição exclusiva do Conselho Nacional de Justiça, por força do artigo 82 do regimento interno do próprio CNJ. Então, a questão não é do prazo, coisa nenhuma, é que nós não temos atribuição para revisão disciplinar de pena contra magistrado desde que foi instituído o CNJ. O artigo 82 do regimento interno do Conselho Nacional de Justiça diz que poderão ser revistos de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado os processos disciplinares de juízes e membros dos tribunais julgados a menos de 1 ano do pedido de revisão. Pronto. Então, esse foi o fundamento da minha decisão para não conhecer, nesta corte, da revisão disciplinar. O magistrado interessado poderá levá-lo ao Conselho Nacional de Justiça. Do contrário, ficaria ao alvedrio do magistrado escolher de quem faria essa revisão. Isso não faz o menor sentido. Se ele quisesse, entraria aqui, se ele quisesse, entraria em Brasília, no CNJ. A atribuição é exclusiva do CNJ. Nós podemos rever, eventualmente, apenas de servidores, mas não de magistrados, desde que o CNJ foi instalado. Esse é o fundamento do meu voto. Em haver necessidade de maiores esclarecimentos, eu faço a leitura da íntegra do voto. Está em discussão o voto com a palavra do desembargador Frederico Neves. Apenas uma indagação ao eminente desembargador Eduardo Guiot. Se Sua Excelência está a reconhecer a incompetência deste órgão, e se porventura este órgão acompanhá-lo neste desiderato, eu pergunto, por que o órgão especial, então, não determina o encaminhamento do pedido de revisão para o CNJ? Porque me parece que esta é a razão que vem sendo adotada ao longo do tempo, quando o órgão jurisdicional reconhece a sua incompetência, a consequência inexorável é a do encaminhamento dos autos ao juízo competente. Apenas isso. Ao invés de determinar sugerir que a parte, melhor dizendo, requeira ao CNJ, o próprio órgão poderia, em reconhecendo a sua incompetência, por força do disposto no artigo 82, encaminhar para lá. Só uma indagação que faço, viu? Obrigado. Ouço o eminente desembargador relator. Não tenho nenhuma dificuldade em acolher a proposta. Por que eu não o fiz? Pelas mesmas razões que na exceção criminal, quando se ajuiza habeas corpus contra um desembargador e a competência é do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nós não declinamos da competência e viemos para lá, nós extinguimos o habeas corpus.
Porque as razões que a parte pode ter perante aquele novo órgão, por exemplo, ele vai ter que discutir a limitação temporal que o CNJ impõe ao pedido de revisão. Então, pode ser mais, em princípio, pode ser mais interessante a parte que ele ajuize uma nova peça com razões mais robustas, especificamente para as necessidades de conhecimento do seu recurso lá. Então, foi esse, como nós fazemos isso na seção criminal em relação ao habeas corpus, que deve ser encaminhado ao STJ, nós não encaminhamos, nós extinguimos e deixamos à parte, com as razões próprias de conhecimento daquele órgão ajuizar. Eu fiz da mesma forma aqui na revisão disciplinar. Mas se a Corte entender de remeter os autos ao Conselho Nacional de Justiça para que seja apreciado, eu acolho sem qualquer dificuldade. Desembargador Eduardo, eu estava pensando exatamente nisso. É possível, desembargador Frederico, que haja algumas adequações próprias do pedido revisional lá no CNJ. Eu não sei se essa petição se adequa aos termos do provimento, ou a norma própria de lá, né? Mas nós podemos encaminhar, e se for o caso, a parte pode, inclusive, aditar esse pedido de revisão, e o CNJ vai tomar as providências. Mas, senhor presidente, com a palavra do desembargador Antenor. Seria o caso, talvez, de ouvir o advogado, se seria mais interessante, uma opção ou outra, seria o caso de ouvir o eminente advogado. Já que o advogado está da tribuna, Vossa Excelência tem a palavra. Excelência, tendo em vista a necessidade de fato, fazer aditamentos e adaptações, né, peculiares, caso seja decidido pelo agravante de ir ao CNJ, talvez seja realmente melhor que não seja encaminhado diretamente. Também lembre-se que pode haver alguma questão temporal. O protocolo, talvez, se for arquivado e for reaberto, veja a questão do prazo também. Pode haver perda de prazo, eu não sei qual é o tempo lá para revisão administrativa. Lá o prazo é de 1 ano, tem 16 anos apenas. Então, na verdade, tanto faz essa data ou a próxima data. Vai ter que conseguir que o CNJ acolha uma revisão tantos anos depois. Mas, de toda sorte, o eminente advogado prefere entrar diretamente com o pedido lá, não é isso? Se for o caso, Excelência, porque, na verdade, o cabimento nós estamos fazendo aqui de acordo com o regimento desse tribunal, do artigo 172, que não prevê prazo. E é por isso que foi interposto aqui. Pois não. Presidente. Foram as razões de Vossa Excelência. Pois não. Presidente Humberto Vasconcelos. Eu estou pensativo nessa matéria levantada pelo eminente desembargador Fred, porque eu imagino que se nós entendemos que este órgão não é competente para apreciar a matéria, eu penso que a gente não teria a competência nem para extinguir o recurso ou arquivar. Acho que é o caso de encaminhar para o órgão competente. O eminente relator, ele mantém o não conhecimento. Não conhecimento. Então, mas qual é a consequência do não conhecimento? Arquivar. E o ilustre advogado da parte diz que ajuizará diretamente o pedido perante o CNJ. Porque o problema lá, desembargador Humberto, é a adequação. Existem requisitos. Não, eu entendo, estou entendendo. Possivelmente essa petição não atenderá. O desembargador Frederico tem toda a razão. Declinada a competência, encaminha para o juiz competente. Mas aqui é um caso, me parece um caso mais específico, sabe? E como o próprio advogado da parte indica que ajuizará diretamente, mas o voto do desembargador Eduardo é negando provimento e encaminhando para o CNJ. Negando provimento, mantendo a minha decisão monocrática no sentido de não conhecer e arquivar. Só lembrando, presidente, sem querer alongar essa discussão, porque realmente não vai a canto nenhum, mas quando a Corte não aplica punição a magistrado, há um dever de comunicação ao CNJ. A Corte é compelida, de acordo com a resolução, se não me falha a memória, 136, a comunicar ao Conselho Nacional de Justiça. Então, me pareceu razoável supor que, não dispondo de competência para impor uma decisão, no
caso, ou para não conhecer da revisão, encaminhar para o CNJ. Mas, enfim, eu não faço... Quando a pena foi aplicada, desembargador Frederico, quando a pena foi aplicada a ele, o CNJ tomou ciência, foi comunicado. Certo, então, aí a Corte comunica, não é? Agora nós estamos diante de um pedido de revisão, né? Revisão, que o desembargador Guiô pode me auxiliar. No âmbito do direito penal, a revisão faz, às vezes, de uma ação rescisória. Né? Seria uma ação autônoma de impugnação de competência originária de tribunal. No caso, não havendo competência, encaminha-se. Mas, presidente, eu vou encerrar por aqui. Foi só uma oportunidade que eu tive de colegiado. chamar. Obrigado, desembargador Frederico. Isso sempre é importante. Eu vou colher votos. Desembargador André Rosa. Senhor presidente, bom dia a todos. Eu estou acompanhando o relator, sobretudo pelas ponderações feitas pelo doutor advogado da tribuna, que pretende ingressar... Pessoal do som aí, corrija, por favor. Desembargador André. Ingressar com a demanda junto ao CNJ, eu estou acompanhando o relator, senhor presidente. Simplesmente negando provimento, né? Mantendo não conhecimento. A outra opção é não conhecer e declinar da competência ao CNJ. Desembargadora Valéria. Eu vou acompanhar o voto do desembargador André. Pois não, desembargador. Negando apenas, tão somente negando provimento. Desembargador Alexandre Pimentel. Senhor presidente, eminentes pares, eu vou pedir vênias ao eminente relator, porque eu considero que a proposta do desembargador Frederico Neves se constitui numa excelente oportunidade de o CNJ se debruçar sobre a questão da competência e esclarecer se, de fato, essa possibilidade do prazo de 1 ano da revisão previsto no artigo 82 do Regimento Interno do CNJ impede ou não um pedido de revisão nas cortes estaduais. Por esse motivo, e exclusivamente por isso, meu voto é no sentido de não conhecer e remeter ao CNJ, senhor presidente. Presidente, Desembargador Bartolomeu. parece-me que o desembargador Guilhô estava aceitando a proposta do desembargador Não. Frederico. Não, Só não só conhecendo. não conhecer mesmo. Só negando provimento e mantendo o não conhecimento somente. Só. E agora o desembargador Alexandre inaugura. Então, O desembargador Frederico inaugurou, mas o desembargador Alexandre segue na mesma linha, O desembargador André que abriu a... negando. Desembargador André e desembargadora Valéria acompanham o relator. Desembargador Alexandre acompanha o relator com o acréscimo feito pelo desembargador Frederico Neves, de declinar a competência ao CNJ. Desembargador Rui Patu. Eu também, presidente, com as vênias ao relator, acompanho a orientação e o voto do desembargador Frederico Neves. Acho que não é caso de não conhecer, é caso de remessa, mesmo porque, para poupar, eventualmente, o autor de recontagem de prazo. Se ele entra com um novo pedido lá, pode perder o prazo por uma razão qualquer ou outra, regimental ou de interpretação do regimento. E nós encaminhando esse pedido ao CNJ, ele vai se debruçar sobre essas diversas questões de prazo, de aplicação ou não do regimento interno, do artigo 82. Então, assim, creio que, diante de uma incompetência reconhecida, o caminho não é outro senão a remessa. Pois não, desembargador Silvio Neves. Presidente, eu vou acompanhar o relator pelos argumentos trazidos por Sua Excelência, complementados pelos argumentos também que Vossa Excelência trouxe aí da cadeira da presidência e também pela a manifestação do advogado posteriormente. Se a questão do prazo não me parece um empecilho para não conhecermos, porque
pela regra do CNJ, só seria de 1 ano. Então, 2023 já teria passado, que é quando foi proposto esse, e agora 2025 também. Então, por essa razão, não daria alteração. Então, portanto eu estou acompanhando integralmente o voto do relator. Muito obrigado, desembargador. Desembargador Humberto Vasconcelos. Eu acompanho o relator com a anotação feita por Sua Excelência, o eminente desembargador Frederico Neves. Entendo também que é caso de se encaminhar. Muito obrigado, desembargador Eduardo Sertório. Presidente, interessante o caso. O que me leva a votar como votarei é a posição, como bem destacou o desembargador André Rosa, a posição do próprio advogado. Com essa, o desembargador Rui Patu chamou a atenção para uma coisa importante, que é a questão do tempo. Mas a partir do momento que o próprio advogado alega que haveria, em princípio, alguns requisitos que teriam que ser supridos, eu, com a devida vênia, dos que pensam ao contrário, acompanho o relator. Obrigado, desembargador. Presidente, com licença, apenas assinalar que nós não estamos conseguindo votar. Vai não, o precisar voto será proclamação. consultado, eu vou anunciar. Eu votei. Desembargador Fausto Campos. Eu estou acompanhando a divergência trazida pelo desembargador Alexandre. Obrigado, desembargador. Desembargador Mauro Alencar. Eu acompanho o relator, presidente, pedindo vênia. Desembargador Alexandre Assunção. Pedindo vênia ao relator, eu acompanho a divergência do desembargador Pimentel. Com acréscimo. Obrigado, desembargador. Desembargador Antenor Cardoso. Eu peço vênia à divergência e acompanho o relator, senhor presidente, conforme já inseri no sistema EPJE. Pois não, desembargador. Obrigado. Desembargador Bandeira de Melo. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Obrigado, desembargador. Desembargador Cândido Saraiva. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Peço vênia à divergência, mas acompanho a relatoria para negar provimento ao recurso. Obrigado, desembargador. Desembargador Luiz Carlos Figueiredo. Boa tarde, acompanhando o relator e mantenho o meu voto. Obrigado, desembargador. Desembargador Fernando Cerqueira. Senhor presidente, a questão é de competência e, portanto, eu tenho o voto do relator como muito bem lançado. Acompanho Sua Excelência. Muito obrigado, desembargador. Desembargador Adalberto Melo. Obrigado, desembargador. Desembargador Frederico Neves já Já votei, presidente, apenas com a palavra. Apenas com uma preocupação, presidente. Este órgão está a reconhecer a sua incompetência e está a decidir. Decidir pelo não conhecimento. Por quê? Porque está fora de prazo. Quem não tem competência, não tem competência. Manda-se para o órgão competente. É o que eu aprendi, mas é decisão colegiada, esta corte é quem manda e eu me curvo à decisão da corte, presidente. Obrigado. Obrigado, desembargador. Desembargador Bartolomeu Bueno. Presidente, eu já tinha votado eletronicamente, acompanhando o relator, e continuo acompanhando no sentido de não conhecer por incompetência deste órgão, mas no momento em que nós reconhecemos a incompetência, obrigatoriamente temos que indicar qual é o órgão jurisdicional ou administrativo competente para apreciar a matéria. Se está intempestivo ou não, quem vai dizer é o CNJ. Nós não temos, como disse o desembargador Frederico, competência para mais nada. Então, Vossa Excelência nem para acompanha dizer que é intempestivo. com o acréscimo do encaminhamento. Então eu acompanho o relator em não conhecer e reconhecer a incompetência deste órgão, mas encaminhando ao órgão competente, que é o CNJ, que vai apreciar, inclusive se o fato de ter entrado, ainda que equivocadamente aqui, interrompeu esse prazo decadencial para dar terceiro. Né? Então não é a gente que vai dizer isso, quem tem que dizer é o CNJ. Acompanho a proposta do desembargador Frederico Neves nesse sentido, acrescentando ao voto do desembargador Guilhou o encaminhamento para o CNJ. Eu consulto a taquigrafia, como está a votação, com o relator e com o acréscimo da divergência. Como a matéria não é constitucional, já a maioria pelo voto da relatoria, então, por maioria de votos, a unanimidade de votos,
improveu-se o recurso e, por maioria, não se entendeu pela declinação de competência ao CNJ. Constará das notas os nomes de todos que votaram num sentido e no outro. Nós temos 3 atas de sessões anteriores, 2 virtuais e 1 presencial, que foram distribuídas. A partir da próxima sessão, as atas serão todas eletrônicas, não teremos mais atas físicas, de modo que eu indago se há alguma impugnação. As atas estão, as 3 estão aprovadas. O seguinte processo com pedido de sustentação também, o 3 da pauta será retirado pelo desembargador Eric, que pretende fazer um reestudo, o que envolve o município de Araripina e a Câmara Municipal de Araripina e outros. Esse está retirado de pauta com encaminhamento ao desembargador Eric. A Lomã é omissa a esse respeito. Simões. O seguinte... Por favor. Esse daí é da pauta, os da Corregedoria, só tem um segundo voto, desembargador Bandeira, nessa pauta da Corregedoria. Vossa Excelência está tratando de qual pauta agora? Da pauta do órgão pauta judicial. O número 3 da pauta judicial está sendo retirado de pauta. Obrigado. Já localizei. Ainda tem um do desembargador Bandeira, tem um PJ-ECO. Tem um, senhor Tem. presidente. Não consta aqui. Tem um recurso administrativo 814-73. Vossa Excelência pode chamar, não constou aqui na minha listagem, pode chamar o feito, o número e em seguida Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se do recurso administrativo tombado sobre o número 814-73/2024. O recorrente é Olívio José dos Santos e outros. O recorrido é o magistrado Tiago Felipe Sampaio. Peço licença, senhores desembargadores, é uma hipótese bastante simples. Recorre-se de uma decisão monocrática do Corregedor-Geral que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar em face do magistrado. E aqui o recurso visa o processamento da ação. A hipótese fática, como disse, é extremamente simples, porque aponta-se como ilícito disciplinar a circunstância de o magistrado ter dado prosseguimento ao processo judicial NPU número tal, sem aguardar o julgamento do agravo de instrumento de NPU número tal. Sucede que o agravo de instrumento em referência foi distribuído para o gabinete do eminente desembargador Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. Na ocasião, quem lá atuava era o desembargador substituto Haroldo Carneiro Leão, que indeferiu a tutela de urgência perseguida. Por isso é que, ante o indeferimento da medida liminar, o processo em curso no primeiro grau seguiu sua tramitação. E depois disso, a segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, negou o provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. De modo que aqui o entendimento da Corregedoria é que não há configuração de elementos mínimos da suposta conduta infracional do magistrado, porque ele atuou exatamente em conformidade com os poderes que lhe são reconhecidos pela legislação processual civil. Em acréscimo, e aqui na linha do que é anotado pelo desembargador Frederico Neves no processo antecedente, uma vez arquivado monocraticamente o processo na Corregedoria, os autos foram remetidos ao Conselho Nacional de Justiça. Há uma espécie de, não é duplo grau, mas há uma remessa obrigatória para controle pelo órgão correcional nacional, e o CNJ considerou, abro aspas, que houve apuração satisfatória, razão pela qual não cabe por hora a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça. Entendendo, portanto, que não há na presente reclamação elementos que justifiquem o aprofundamento das apurações por meio de processo administrativo disciplinar, não há justa causa, portanto, para a sua instauração,
razão pela qual eu nego provimento ao presente recurso administrativo. Senhor presidente, em ordem a manter a decisão que arquivou a reclamação disciplinar ajuizada em face do magistrado de primeiro grau. Eminente relator, mantém o arquivamento, negando provimento ao recurso administrativo. Alguma divergência? A unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso. Obrigado, desembargador Bandeira. Temos na pauta administrativa alguns itens que foram decididos pelo Conselho da Magistratura e estou trazendo a ratificação, se for o caso aqui do plenário. Projeto de resolução da Ouvidoria Geral, que alterou o regimento interno da ouvidoria e instituiu a ouvidoria da mulher. Foi encaminhado pelo desembargador Valdemir, o Conselho da Magistratura aprovou o texto, a de referendo, e eu, relatando, estou pedindo a homologação definitiva do novo texto a este colegiado. Indago se estão todos de acordo. Todos os textos foram distribuídos aos respectivos gabinetes. Com a palavra do desembargador Sertório. Presidente, inicialmente quero dizer que estou de acordo. Apenas fazendo um registro histórico. Descobri que eu não fui o primeiro presidente da escola de advocacia. Alguém disse, olha, anteriormente teve um centro, e perfeitamente, lançaram um livro sobre os 35 anos da escola. Há outro, 2 antes de mim, perfeitamente, fico feliz com o registro histórico. Apenas pelo registro histórico, eu quero dizer que, nos termos da última resolução do CNJ, a origem disso foi em São Paulo. Quando a desembargadora Tânia, desembargadora do Trabalho do Rio Grande do Sul, terminou o mandato no CNJ, o ministro Fux a designou para ser a ouvidora nacional. Isso levou-se à discussão no Colégio de Ouvidores. E, com resistência de alguns setores, nós conseguimos aprovar. Eu perguntei a ela, desembargadora, tem que ver uma ouvidoria? Ela falou, não, pode ser em outro setor, é importante que tenha esse serviço. Nós criamos, então, já havia, antes mesmo do CNJ tomar essa decisão, já havia a coordenação da mulher. Era Ana Veras, a primeira coordenadora. Veio a pandemia, desmobilização. Na segunda gestão foi a hoje desembargadora Andréia Epaminondas. Quer dizer, o material, o expediente que viesse relativos à mulher já ia direto para ela. E por que eu tenho esse cuidado histórico? Porque nós já comunicamos isso por escrito, mandamos link e provamos ao CNJ que já havia essa ouvidoria. Eu acho, por que eu estou concordando? Porque dá um outro realce, né? O nome é importante para o fortalecimento disso que a gente pretende em matéria de igualdade. Só fiz o registro histórico, presidente. Todos estão de acordo, então, unanimidade de votos. Homologou-se as alterações ao regimento interno da Ouvidoria Geral do Tribunal de Justiça. O seguinte, número 4, um ofício que foi enviado pelo Dr. Saulo Fabiano de Melo Ferreira ao Conselho, indicando Eu queria aprender. Senta aqui para mim. O nome do Dr. José Nunes Siqueira para dar nome ao Espaço da Cidadania, localizado no autoatendimento do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano. Todos sabem que o Dr. José Nunes Siqueira era um saudoso colega nosso, faleceu num acidente exatamente em frente daquele prédio. E o Conselho da Magistratura autorizou a indicação. Nós já, inclusive, inauguramos uma festa bonita, com a família presente, e eu indago se estão todos de acordo com a homologação dessa indicação também. Perfeitamente, presidente. E, elogiando Vossa Excelência pelo reconhecimento e o desembargador que propôs, acho que o desembargador Forte Campos, o nome do doutor José Nunes para nominar esse local lá do nosso fórum. Porque o colega José Nunes, um grande magistrado, faleceu quando estava saindo do serviço. Lá o carro faltou gasolina, ele foi comprar no posto próximo e foi atropelado. De modo que, merecida a homenagem, a família toda, que eu conheço todos, mereciam essa
Obrigado, desembargador. Desembargador Ricardo. Com a palavra, desembargador. Desembargador presidente, eu queria só esclarecer essa homenagem justa, mas foi uma iniciativa de Sua Excelência, como sempre vem reconhecendo as pessoas que tiveram contribuição com o tribunal. Então, a indicação foi de Vossa Excelência, como sempre. Eu ia esclarecer, desembargador Fausto, mas faz de conta que foi de nós dois, em conjunto. É verdade, foi, Né? a proposta foi de Vossa Excelência. Eu pedi ao doutor Saulo que fizesse um ofício, ele como diretor do foro, e nós aprovamos, e inclusive nós, desembargador Fausto, já fizemos a posição da placa. Eu só agradeço, está homologado também, a unanimidade de votos, a indicação. O 5, também oriundo do Conselho da Magistratura, proposição do nome do ilustríssimo servidor aposentado do TRE Pernambuco, Humberto Costa Vasconcelos, para denominar a sala de depoimento acolhedor, localizada no Fórum Dr. João Elísio Florencio, bairro Universitário, em Caruaru. Foi uma indicação do desembargador Paulo Augusto, juntamente com o desembargador. Teve mais um, que eu também o acolhi e fizemos uma proposição conjunta, com a observação aqui que sabemos que o CNJ só admite nominação de prédios de pessoas que se foram. Mas o pai do desembargador Humberto, toda regra tem uma exceção. Ele tem uma idade muito avançada, já é aposentado, e entendemos que, pela dedicação do desembargador Humberto à causa da criança a vida inteira, ele merecia essa homenagem excepcionalmente, como já tivemos também em relação ao desembargador Otílio Neivo, que em vida deu nome também a instalações do Tribunal de Justiça. Então, o Conselho, com essa observação, aprovou. Estamos agora trazendo ao colegiado do Pleno para, se for o caso, homologar a indicação. Todos estão de acordo? Então, a unanimidade de votos, homologou-se a indicação. Presidente. Parabenizando o desembargador Humberto e a família inteira. Em nome do professor Humberto Vasconcelos, manifesto permanente gratidão a esta casa pela augusta homenagem. Esse é um espaço muito relevante da prestação jurisdicional. É onde a verdade nasce do coração e da mente das crianças. Então, é um espaço muito, muito importante e é uma homenagem realmente grandiosa. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, irmão, por tudo que seu pai fez e faz ainda pelo nosso judiciário. O último é um recurso administrativo feito pelo Dr. Damião Severiano de Souza, juiz da 26ª Vara Civil da Capital, em relação a uma decisão minha que indeferiu indenização de férias. O voto também foi distribuído e é bem simples. Só é possível indenização de férias quando somam 2 férias. Então a gente tem a obrigação de tirar umas férias e gozar a outra. No ano subsequente, quando somam 2, aí recebe a indenização e a outra tem que gozar também. E aí só no terceiro ano subsequente é que vai poder tirar novamente. Ele não tirou uma, mas ela não foi negada, ela foi simplesmente adiada para o ano subsequente. Então, como ele não tinha as 2 férias, eu indeferi, e aqui eu estou negando provimento nesse sentido. Esse ano de 2025 ele terá direito a receber, portanto, a sua indenização sem problema nenhum. Então, o meu voto é no sentido, em resumo, pelo improvimento do recurso administrativo. Todos estão de acordo? E ele vai receber, é apenas diferido para mais. Isso. Então, a unanimidade de votos indeferiu-se, improveu-se o recurso. Também há um pedido do desembargador Cândido Saraiva, que é relator de um PAD, não vou nominar o nome do magistrado. Sua Excelência pede prorrogação de prazo dentro dos termos da resolução. Por mais 180 dias, não é isso, desembargador Cândido? Está previsto na resolução e a partir de 7/1 de 2025, 180 dias. Está previsto no artigo 14, parágrafo 1.
9º da Resolução 135, 2011, do Conselho Nacional de Justiça. Eu, de antemão, estou de acordo e eu indago se todos também acordam com a extensão do prazo. Qual o número da pauta? É fora de pauta. É só um pedido de ampliação do prazo. Então, todos estando de acordo, a unanimidade de votos, deferiu-se a prorrogação do prazo por mais 180 dias a contar de 7 de 1 de 2025. Agora, temos os feitos da pauta. Um primeiro com sustentação oral. É o agravo 144, 805, dígito 82, que envolve o município do Recife e o Jockey Clube de Pernambuco. A relatoria do desembargador Sertório, na qualidade de vice-presidente, há pedido de sustentação, não é isso? Agravo interno. A decisão do vice-presidente foi não dando seguimento, e aí o agravo pede o seguimento. Isso. Mas é o agravo do município. Eu indago se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. Eu represento o contribuinte também, então, a depender do voto, para agilizar. Desculpe, Vossa Excelência representa quem? O contribuinte, a Jockey Clube. Isso. Vossa Excelência deve declinar o nome, a inscrição, a parte que representa, já dita. Presidente, pela ordem. Ou não? O advogado da tribuna informa que representa o Jockey Clube. O município tem representante? Não sei dizer. Por favor, o município tem representante para sustentação oral? Presidente, como o meu voto é no sentido de não provimento do... Vossa Excelência é representa o Jockey Clube. Mas o agravo interno? O agravo interno foi do município do Recife. O meu voto é no sentido de não dar provimento. Quem sabe ele dispensasse a sustentação oral. Vossa Excelência dispensa a sustentação? Claro, Excelência. Mas eu, para demonstrar a presença de Vossa Excelência, eu peço a declinação para que conste da ata. Pois não. Meu nome é Kleiber Valença Cordeiro Pires, OAB 26153. Pelo Jockey Clube do Recife. Pelo Jockey Clube do Recife, agradeço a Excelência. Bom, agora precisa ver se os colegas, eu estou vendo aqui que eu perdi a tela onde está esse voto. Todos já votaram. Pronto. No sentido de improver o agravo com aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa. Todos já votaram. Posso anunciar o resultado? A unanimidade de votos, improveu-se o agravo. Eu agradeço ao eminente advogado porque adianta os nossos julgamentos. Com certeza. Eu fiz outro pedido, Excelência, só para constar. No outro processo também, né? É isso, no da Fiabesa, dessa vez. Vossa Excelência representa quem? Então, no 1, a unanimidade. Fiabesa. Perdão, está alto aqui, desculpa. Deixa eu só anunciar aqui, no 1, a unanimidade de votos improveu-se o agravo nos termos do voto do relator. O 2 é o agravo 414-60, dígito 32. Relatoria do desembargador Sertório também. São partes Fiabesa, Guararapes S.A., Secretaria da Fazenda do Estado e outros. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Desembargador Sertório. Então, mais uma vez, declinação do nome, a inscrição na ordem e a parte que representa. Em seguida, o tempo regimental estará à sua disposição. Agradeço, senhor presidente e senhores desembargadores. Meu nome é Kleiber Valença Cordeiro Pires, advogado na OAB 26153. Dessa vez representando o agravante Fiabesa contribuinte. Excelências, todo esse imbróglio sobre esse tema 745, ele teve origem na própria Constituição, que utilizou o verbo poder ao invés do verbo dever, para dizer que o princípio da seletividade poderia ser aplicado ao ICMS. Diversos foram os recursos que foram protocolados nos tribunais em todo o país, até que finalmente o Supremo, em sede de recurso repetitivo de número 745, colocou um fim a essa discussão. O Supremo entendeu
que se o Estado opta por diversas alíquotas, ou seja, se entende pela adoção do princípio da seletividade, outro não pode ser o entendimento, senão a aplicação do princípio da essencialidade. Ou seja, o Estado precisa avaliar no rol de produtos que tributa, identificar qual produto ele é mais essencial e a esses produtos atribuir a menor alíquota. Essa é a ratio essendi que consta expressamente do voto do ministro Marco Aurélio, hoje aposentado, que foi o relator desse recurso extraordinário. Eu peço vênia a Vossas Excelências, inclusive, para ler o trecho em que o ministro Marco Aurélio aponta exatamente isso que nós estamos indicando. Adotada a seletividade, voto do ministro Marco Aurélio, o critério não pode ser outro, senão a essencialidade. Surge a contrariedade à Constituição Federal, uma vez inequívoco tratasse de bem e serviço de primeira necessidade, eles falavam sobre comunicações e energia elétrica. A exigir carga tributária na razão inversa da sua imprescindibilidade. O que é que ocorre, Excelências? O Estado de Pernambuco adotou o princípio da seletividade, mas, historicamente, para conceder incentivos fiscais a determinados setores, baixou a alíquota da tributação e, por exemplo, hoje, o gesso, que temos um grande polo gesseiro, representa 7% de alíquota de ICMS. Mas a energia elétrica, entre aspas, só foi baixada para 18%, que era a alíquota geral à época do julgamento do recurso repetitivo. Passagens aéreas são tributadas a 12%. Então, percebam, Suas Excelências, que ainda existe no estado de Pernambuco uma discrepância e uma violação ao tema repetitivo de número 745. Por esse motivo, Excelências, apresentamos um recurso extraordinário, apontando que a turma de Direito Público de origem havia, incidentalmente, ido de encontro ao tema repetitivo do STF. Tudo, portanto, que o contribuinte precisa é submeter esse recurso extraordinário, que faz todo sentido, ao Supremo Tribunal Federal. De todas Vossas Excelências, eu gostaria de agradecer a oportunidade, porque é a primeira vez que eu sustento oralmente na turma especial. Tenho vários professores aqui, né, Alexandre Pimentel, Dr. Frederico Neves, mas eu digo, todos Vossas Excelências são meus professores, porque a gente aprende no dia a dia. Né? E de todos Vossas Excelências que aqui se encontram, o único que pontualmente teve um momento em que se debruçou sobre essa matéria, mas muito pontualmente foi o Dr. Eduardo Geliot, quando ele estava ainda na Câmara de Direito Público, e hoje ele está na Criminal. Então, o nosso ponto principal, Excelências, é que se verifique, e aí eu peço vênia para apontar um outro equívoco que aconteceu na quarta Câmara de Direito Público, perdão. A tese fixada pelo Supremo, ela tem uma vírgula. A tese da quarta Câmara de Direito Público foi, tem que se observar a alíquota geral. Por quê? Porque está lá no tema repetitivo, dizendo, até certo ponto, o seguinte, peço vênia novamente para ler. Discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre operações de energia elétrica e serviços de telecomunicações em patamar superior ao das operações em geral. Vírgula. E essa vírgula é extremamente importante. Considerada a essencialidade dos bens e serviços. Ou seja, o próprio Supremo está dizendo que deve-se observar a alíquota geral, mas se algum Estado continuar não observando o princípio da essencialidade, esse Estado, ele deve, não é, ter que fazer uma adequação nessas alíquotas
mas o contribuinte, o jurisdicionado, ele precisa ter provimento do seu recurso. Então, por essas razões, Excelência, e aí para realmente também não me estender muito aqui, eu peço vênia ao entendimento até o momento declinado pelo ilustríssimo desembargador, desembargador Eduardo Sertório, para pedir o provimento do nosso agravo interno, de modo a permitir a subida do nosso recurso extraordinário ao Supremo e colocar, não é, isso que entendemos ser incidentalmente, repito, uma afronta ao tema 745 provocado pela turma na origem. São essas as minhas colocações e agradeço mais uma vez a especial oportunidade de estar aqui presente, Vossas Excelências. O colegiado aqui agradece. Eu devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente, eu quero cumprimentar o advogado pela sustentação oral clara, objetiva, a forma como se expressa, o dom da oratória. Para, no momento, deixa a plateia esperando a próxima. Parabéns, doutor. Eu indago, eu já vejo a votação aqui, estão me acompanhando. Alguém, após a sustentação do advogado da tribuna, deseja algum esclarecimento ou pretende mudar o voto? Senhor presidente, se me permite, eu peço vista. Então, primeiro eu vou votar. Desembargador Guio? Não, mas o voto... Mas eu tenho que tomar nota do meu voto. O voto está lançado nos autos. Presidente, deixa eu falar, sou um idoso. É rápido. Então eu vou ter que convocar o desembargador Fausto, que eu estou com uma fila de gente lá para atender. Vamos embora, não leva mais do que 30 segundos. Então pronto. A definição da alíquota segue a estrita legalidade, de modo que os aspectos subjetivos, como a valoração que seja supérflua e a relação dessa condição com a atribuição, não constitui, por mera alegação, fundamento para a revisão do julgado que segue procedente e vinculante sobre a questão. Nesse sentido, o meu voto é pelo não provimento. Obrigado, presidente. Os demais já haviam votado, mas aguardam o voto do desembargador Eduardo. Eu aguardo. Então eu peço que todos retirem o voto. Após o voto do relator negando provimento ao recurso, adiada a pedido de vista do desembargador Eduardo Maranhão e todos os demais presentes, que eu peço a taquigrafia que registre para vincular, aguardam o voto de Sua Excelência em pedido de vista. Eu agradeço ao advogado também pelo trabalho brilhante feito. O 3 está retirado de pauta, o encaminhamento ao gabinete do desembargador Eric. O 4, todos já votaram e eu anuncio o resultado. Agravo 5603, dígito 69, relatoria do desembargador Fausto Campos, unanimidade de votos, improveu-se o recurso nos termos do voto do relator. Número 5, agravo 133852, dígito 20, relatoria do desembargador Fausto Campos. Todos já votaram, unanimidade de votos, improveu-se o recurso nos termos do voto do relator. Esse foi o 5, agora o 6. Embargo declaração 33692, dígito 52. Também da relatoria do desembargador Fausto Campos, a unanimidade de votos, foram rejeitados os embargos de declaração. Todos já foram votados. Vamos seguindo aqui para o 7º. Agravo 52761, dígito 10, da relatoria do desembargador Fausto, também a unanimidade de votos, proveu-se o agravo interno. O número 8. Agravo 16674, dígito 26, da relatoria também do desembargador Fausto. Falta votar o desembargador André Vicente Pires Rosa. O número 8. Vossa Excelência acompanha também? Acompanha? Então, unanimidade de votos, improveu-se o agravo. O 9. Ação rescisória
10.446, dígito 29, da relatoria do desembargador Luiz Carlos. Todos já votaram. A unanimidade de votos foi julgada improcedente a ação rescisória. Com isso, nós esgotamos a pauta administrativa e a judicial, agradecendo a presença de todos, em especial do nosso procurador, que pela primeira vez nos prestigia. Eu declaro encerrada a sessão.